Vamos lá, continuando a brincadeira, vamos descomplicar a ética, vamos lá. Eu havia falado no vídeo passado que você pode ingressar livremente nos tribunais, né, nas sessões de tribunais, enfim, todo magistrado, desembargador, basta pedir licença e ó, partiu, sem problema nenhum, tá? Falei também que as dependências de salas, de audiência, que nem eu acabei de falar agora, também você pode entrar livremente. Então, continuando na linha C, é interessante essa linha aqui, ó. Em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público, onde o advogado deve praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da sua atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que ache presente qualquer servidor ou empregado. Freio nisso aqui. Parece bobeira, mas não é. O que acontece com isso aqui? Quando a gente diz lá no final que tem que ter funcionário público ou não ter ninguém, o advogado ele é atendido por qualquer situação, tá? Independente do funcionário estar ali ou não estar ali, alguém tem que atender. Ele não pode ficar sem atendimento. Isso acontece muito quando você vai no judiciário, né, no plantão judiciário. Às vezes tem uns estagiários lá, né, que até hoje eu não entendo como é que consegue botar estagiário para fazer isso, mas enfim, não vamos discutir o sexo dos anjos aqui. Mas aí o cara tá lá, aí você chega, às vezes com mandado de segurança, você chega com alguma coisa importante para poder resolver, por isso que tem um plantão judiciário, e o funcionário fica lá olhando pro teto, sabe, não tá nem aí, ou então fica com morosidade para levar lá o documento pro juiz assinar, que também tá lá de plantão, enfim, não pode, ele tem que te atender com condizência da sua profissão, com todo respeito, tanto você com respeito a ele, quanto ele com respeito a você, tá? Não existe essa depois, daqui a pouco, não existe. Você chegou, se tiver outro na sua frente, por educação, você vai esperar que aquele advogado seja atendido, depois você vai ser atendido, por mais urgente que seja. Mas era por uma ordem de chegada, então tem que prestar atenção nisso, tá? Esse finalzinho dessa linha aqui, às vezes pega muito, porque já teve questão da OAB que falou exatamente isso. E quando chegou no final aqui, quando fala aqui no final da linha, e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado, a OAB tirou isso, tirou o empregado. Ou seja, qualquer um que tiver lá, ele tem que te atender, entendeu? Não tem essa de deixar você lá esperando o funcionário chegar. Ele tem que te atender. Precisou de um documento? Ele tem que ir lá te servir do documento. Você precisou de assinatura, ele tem que ir lá levar o documento lá para o juiz assinar, quem tiver de plantão lá assinar. Não tem essa de ficar esperando, tá? Outra coisa aqui bastante importante também, que já foi questão de prova. Em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante a qualquer deva comparecer, desde que munido com procuração com poderes especiais. Ou seja, você vai numa reunião, uma simples reunião de condomínio representando o seu cliente lá, uma simples reunião de condomínio, ele vai ter que te mandar um mandado especial para ir lá te representar e falar para você, tá bom? Qualquer reunião que você for representar o seu cliente vai ter que ter esses poderes especiais para ele poder ter acesso a essa reunião. Ou então o cliente vai ter que ir junto, tá? Mas em caso do cliente não poder ir junto, basta que ele te dá o mandato com poderes especiais, que aí você pode seguir a situação sem problema nenhum, tá? Vamos partir agora para o inciso 7º. Isso aqui também é simplório, mas também a gente às vezes fica assim meio perdido. O advogado, ele pode ficar em audiência em pé, sentado, se retirar, apenas é uma questão de educação. Pede licença e sai. Entendeu? Ou se a situação o desenrolar da coisa tá muito brava, você não pode sair, não tem problema nenhum, você não é obrigado a ficar plantado que nem um dois de pau dentro da audiência, você pode sair, atender um celular em caso de urgência, entendeu? Não precisa pedir permissão, a gente faz por uma questão de educação só, mas a lei está clara no inciso aqui que você pode sair tranquilamente, tá? O juiz não vai chegar para você e vai falar: ô meu filho, volta aqui, você está em audiência. Não, senhora, como eu falei desde lá no começo,
Estamos em patamares iguais, a balança se encontra equilibrada, então você pode tanto quanto o juiz, tá? Mas isso se trata de uma questão de educação e respeito só. Mas se precisar sair, mete o pé, porque não tem problema nenhum. Você não vai deixar a audiência na mão, mas se precisar ir lá fora para resolver algum problema, não tem problema nenhum, tá? Eu já tinha falado, dirigir-se diretamente ao magistrado, gabinete, sem horário previamente marcado. Isso aí a gente já tá careca de saber, né? Novamente, por questão de educação, a gente espera o advogado que tá na frente, mas não quer dizer que... É porque às vezes tem uns juízezinhos aí que adora, né, marcar horário e tudo. Não pode, ele é obrigado a despachar com você no horário que você chegar e no horário que você precisar, ok? O inciso 10... usar a palavra pela ordem. A palavra pela ordem é uma forma de você interromper a audiência para deixar claro alguma situação que você está sendo confrontado. Então você está naquele calor da audiência lá. Aí a outra parte lá, o ex-adverso tá falando. Você chega, excelência, pela ordem. Isso que ele está falando não consta nisso, desse documento, ou nisso, naquilo. Enfim, você vai dar a sua explicação e o juiz é obrigado a te escutar. Essa palavra pela ordem é justamente, até o inciso fala dele aqui, usar a palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal mediante intervenção sumária para esclarecer equívocos ou dúvidas surgidas em relação aos fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento e no desenrolar da audiência, tá bom? Então você pode ter essa interrupção sem problema algum, tá? O inciso 11, reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Ou seja, tem alguma coisa errada dentro do regulamento, dentro do regimento, dentro de alguma documentação, você pode fazer a reclamação. Casos que acontecem de você botar um processo com uma vasta documentação, o documento se extraviou, se perdeu, o cartório perdeu o documento, basta você escrever e comunicar ao juiz que foi colocado aquele documento lá, naquela data lá, e foi extraviado. Claro que a gente tem que se precaver de ter essa cópia autenticada junto com a nossa documentação pessoal, né, do nosso cliente, justamente para ter como provar isso. Mas você tem que comunicar ao juiz e ter acesso a essa comunicabilidade para você poder desenrolar toda a situação do processo, tá bom? Sem prejuízo para ninguém, tá? O inciso 12, falar sentado em pé, eu já falei. O inciso 13, examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário, legislativo ou da administração pública em geral, autos de processo findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não esteja sujeito a sigilo. Ou seja, o processo está em sigilo, você consegue vê-lo com procuração. Com procuração do seu cliente, você consegue ver o processo com sigilo. Agora, sem procuração, você não vai conseguir ver. Mas o que está exposto lá dentro do processo, você vai conseguir sem procuração tirar cópia, tudo normalmente, tá bom? Vou cortar o vídeo de novo porque tá ficando grande, porque esse artigo é um dos maiores, né, do direito do advogado. Eu volto com o próximo pra gente poder dar continuidade a isso aqui, tá bom? Beijo, me aguardem aí que eu tô voltando.